fé move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança. Glórias a Deus. Saúdo meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz que vem dos altos céus do Senhor Jesus. Amém? Eu estou muito feliz, o meu coração muito se alegrou quando o Senhor colocou na minha alma o desejo de fazer esse culto só com a participação das irmãs. E eu creio que Ele recebeu nos céus não apenas aquilo que nós irmãs fizemos, mas tudo quanto a igreja entregou nesta noite e ainda vai entregar, irmãos. Eu espero que os irmãos se regozijem com a palavra que vai ser trazida e que nós possamos sair daqui voando na alma do Espírito Santo de Deus. Posso pedir aos irmãos um favor? Coloque-se de pé e vamos ler a palavra do Senhor que está em Lucas 16, 19. Que é a parábola do rico e Lázaro. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Até aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra muito conhecida, até tivemos novela na TV sobre esse homem e essa passagem da Bíblia sobre o rico e o mendigo Lázaro. Na verdade, esta parábola ou esta passagem da Bíblia, ela traz muitas discussões, existem muitas discussões de vários estudadores sobre ela. Uma primeira discussão está entre se é uma parábola ou se é uma história real. Alguns questionam se realmente seria uma parábola. Por quê? Porque aqui Jesus dá um nome a um dos personagens, dá nome a Lázaro. E em nenhuma outra
parábola, Jesus deu nome aos personagens. Então tem esse questionamento. Mas só que eu não vou entrar nos questionamentos se é parábola, se é uma história real. Não é esse o foco da minha pregação nesta noite. Uma outra discussão que também existe é sobre a mortalidade ou imortalidade da alma. Porque em 1 Coríntios 6,14 dizem alguns estudiosos que a alma, após a morte, ela ressuscitará para o julgamento. Então, que a pessoa após a morte, ela ficará dormindo até chegar o julgamento. E não é o que a gente vê aqui no que Jesus traz, que logo depois de morto, aleluia, o homem rico foi para o inferno, foi para o Hades, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Mas eu também não vou entrar nessa discussão na noite de hoje, porque na verdade essa inspiração veio do Espírito Santo de Deus quando estava eu na minha casa e ele me levou a rico e Lázaro. Eu falei: Senhor, que palavra é essa que o Senhor quer trazer? O que o Senhor quer falar através desta palavra? E eu comecei a estudar, irmãos, e vamos somente entender qual é o contexto que estava Jesus para ele trazer essa passagem que nós acabamos de ler. Aleluias. O Jesus vinha em um embate com os fariseus acerca da riqueza, do amor à riqueza. Um pouquinho antes, em Lucas 16:13, a palavra de Deus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Estava Jesus falando com os fariseus, ou seja, não deve servir a Deus e ter amor ao dinheiro. Logo depois, em Lucas 16:15, porque eles ainda estavam batendo com Jesus, Jesus trouxe: o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Mas mesmo assim, eles ainda estavam desafiando a Jesus acerca dessa questão, porque eles amavam o dinheiro, eles amavam as riquezas, os fariseus. Então, o que Jesus fez? Jesus trouxe esse exemplo radical, que foi a história do rico e de Lázaro. Por que radical? Porque Jesus trouxe o exemplo do rico, que era um homem cheio de bens, cheio de riquezas, egoísta e amante de si, que não olhava para o seu próximo, não tinha amor ao seu próximo. E Lázaro? Quem era Lázaro? A quem Jesus chamou pelo nome, louvado seja o nome do Senhor. Ele era um miserável, era um mendigo, era um doente. E ele levou esses dois exemplos para que as pessoas pudessem ver a diferença do que é viver na terra e o que é a vida após a morte. Aleluia! Para os fariseus, o rico seria como de alto valor, o rico seria alguém importante e imponente. E Lázaro? Lázaro, certamente, os fariseus tinham como desprezível. Mas louvado seja o nome do Senhor, que, como diz a palavra de Deus, após a morte, as posições se inverteram. Quem era pobre e miserável, aleluia, aqui na terra, foi ao céu, amparado por anjos. Imagine, irmãos, que glória essa história que Jesus trouxe. O miserável e pobre e doente, aleluia, ele foi amparado por anjos. E neste momento, na palavra, ele ocupa um lugar de honra, num banquete, que simboliza o quê? As bênçãos eternas que aquele homem que sofreu na terra recebeu. Aleluia. E o rico? Aquele que na terra era importante, imponente, egoísta, o que ele recebeu? Recebeu o sofrimento eterno. E aí, irmãos, quando eu estava estudando esta palavra, já estava neste momento estudando o contexto, o Senhor começou a falar ao meu coração através do Espírito Santo de Deus: foca no mendigo, foca no mendigo. Eu falei: Senhor, focar no mendigo, o que o Senhor está querendo falar? Aleluia. Aí eu falei: amém, vou começar a estudar sobre mendigo. Mas no meu coração ainda faltava, irmãos, a palavra central. A palavra, qual era a mensagem que o Senhor queria que eu trouxesse através da vida do mendigo? E nesta manhã, quando estava orando,
louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi, Senhor, qual é o foco desta pregação? O que o Senhor quer que eu traga em relação ao mendigo? Quando cheguei ao meu quarto, lá estava o pastor e começamos a conversar e ele trouxe uma palavra que foi central, que foi a resposta que eu tive para a minha oração. Ele falou algo sobre andar perto de Deus e andar distante de Deus. Quando ele falou aquilo, o Espírito Santo de Deus falou, é isso. Eu pedi licença a ele, corri e anotei o que Deus queria que eu trouxesse nesta noite. Aleluias. E eu quero te dizer, irmãos, que nós lemos essa passagem, mas esta passagem, Deus não quer falar sobre riqueza ou sobre pobreza, sobre pobre que vai para o céu. Deus quer falar comigo e com você sobre a atitude do cristão que anda perto de Deus, que anda na companhia de Deus, que busca Deus e sabe que Deus é galardoador e Deus é recompensador, que Deus é fiel e justo. Quando a gente começa então, irmãos, a refletir sobre esta palavra, sobre o desejo de Deus para trazer aos irmãos nesta noite, nós começamos a refletir sobre o que? Amém, Senhor, o foco é o mendigo. Vamos olhar para a atitude de Lázaro. Vamos olhar para a atitude deste mendigo perante a dificuldade que ele passava nesta terra. Dificuldade que talvez você não passe e muitas das vezes você não tem uma atitude como esta que foi revelada por Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero dizer, irmãos, que a primeira atitude que ele teve não está ligada ao fato dele ser pobre ou ao fato dele ter ou não riqueza. Aleluia! Por quê? Porque riqueza e pobreza não determinam a condição eterna de ninguém. Se alguém é pobre, não quer dizer que vai para o céu. Se alguém é rico, não quer dizer que vai para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no livro de Lucas 12:34, ele diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Então, o que determina, irmãos, se você está perto de Deus, se você está distante de Deus, não é a sua condição social. O que determina é onde você tem colocado o teu coração. Se você tem buscado ao Senhor, louvado seja o seu nome, com atitude de cristão. Que se você tem se separado, se você tem confiado e esperado no Senhor, que foi a atitude que teve este homem, aleluia, perante o nosso Deus. Qual foi a atitude dele perante a sua vida? Ele confiava em Deus, a sua esperança. Aleluia, porque o significado de Lázaro, uma coisa interessante é: Deus tem socorrido ou Deus ajuda. Esse homem era miserável, este homem não tinha nada, este homem estava ali, louvado seja o nome do Senhor, enfermo. Os cachorros vinham para lamber as suas feridas e ele todos os dias ele ficava à porta do rico, esperando cair as migalhas. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha condição de fazer nada por ele mesmo. Era mendigo, era enfermo, certamente era rejeitado. E ele estava ali sentado todos os dias, esperando a providência do Senhor. E você, como tem agido? Tem esperado a providência de Deus? Ou tem começado, aleluia, a se incomodar quando as coisas não estão da maneira que você quer, da maneira que você precisa, das coisas que você precisa e não chegam? Ele não tinha condições de trabalhar, irmãos. Ele dependia única e exclusivamente, louvado seja o nome do Senhor, da generosidade divina. Ele dependia que Deus entrasse com providência todos os dias para ele comer, porque dos céus é que vinha toda a providência. Então vamos pensar aqui na situação. Um mendigo
perante uma mansão, casa linda, casa cheia de riqueza, um homem que se vestia de púrpura, um homem que se vestia de linhos muito caros, vestes, bens, almoços, comidas, e ele ali, com chagas, sem ter o que comer. Em nenhum momento o Senhor Jesus fez nenhum tipo de comentário de que ele blasfemava, que ele se revoltava, que ele fazia alguma coisa que desagradasse a Deus. Os cachorros vinham. Em nenhum momento o Senhor relatou que este homem, aleluia, ele se revoltou com a condição miserável que ele vivia. Aleluia. Só que tem uma grande diferença quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, relata que ele morreu. E a palavra de Deus diz nesta passagem que ele morreu e ele foi para o céu, aleluia, levado por anjos. Irmãos, que honra e que relato grandioso que Jesus traz e de exemplo para aqueles fariseus. Porque, irmãos, esse homem, com toda a sua humildade, ele conseguiu cumprir aquilo que está no verso 31. Porém, Abraão lhe disse, nesse caso, disse ao rico: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Este homem que está aqui, que é o foco da pregação desta noite, louvado seja o nome do Senhor, é o homem que conseguiu cumprir, aleluia, aquilo que estava escriturado por Moisés e aquilo que tinham dito os profetas. Ele recebeu de Deus uma honraria grandiosa, porque ele foi fiel, não tão somente porque ele foi pobre, humilde e miserável, mas porque dentro desta circunstância, ele foi fiel a Deus. Dentro de uma situação desfavorável, ele foi fiel a Deus. E ele cumpriu tudo aquilo que estava escriturado no Velho Testamento, porque até então Jesus Cristo não havia morrido, nós não estávamos ainda na época da graça. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre importante, irmãos, dissociar esta situação da questão da riqueza e da pobreza, porque a palavra de Deus diz e mostra homens ricos que viveram, que passaram e que foram fiéis. A palavra de Deus nos mostra que José de Arimateia foi um homem rico. A palavra de Deus nos diz que Jó foi um homem rico. A palavra de Deus nos diz que Davi foi um homem muito rico e próspero. Mas nem por isso lhe foi imputado como pecado. Porque o amor deles não estava nos bens materiais. Eles sabiam que aquilo tudo era perecível. Mais importante do que qualquer bem material, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que nós guardamos e onde está o nosso tesouro. É cumprir com esta palavra que foi lida e que foi escriturada pelo Espírito Santo de Deus, para que você, aleluia, possa morar no céu. O seu bem, aleluia, não está naquilo que tu possuis, mas está aqui, está na palavra, está naquilo que esta palavra promete, que é a vida eterna e a honraria. Louvado seja o nome do Senhor, que recebeu, louvado, glórias a Deus, este homem, este mendigo que sofreu na terra e foi honrado pelo Senhor. Por que estou enfatizando isso, irmãos? Porque o nosso pastor, ele tem exemplos de homens e mulheres que estavam miseráveis, mendigando na rua. E nós oferecíamos muitas das vezes a palavra de Deus. Eles falavam assim, não quero. Muitas das vezes até oferecíamos ajuda financeira. A pessoa estava num estado deplorável, mas a altivez e a soberba estava naquele coração. E eles falavam, não quero não precisa me ajudar. Por isso é importante. Não estou trazendo aqui palavras de riqueza, de pobreza, de bens materiais. O que eu quero dizer
nós andarmos perto de Deus. A diferença que existe naquele que anda perto de Deus e aquele que se distancia sem ouvir o que Deus fala. A palavra de Deus é tão rica, é tão poderosa, é tão eficaz e nos ajuda tanto que Deus deixou escriturados exemplos de homens que andavam em comunhão íntima e profunda com o Senhor. Que glória, que bênção quando nós lembramos de Enoque. Lembra de Enoque? Que o pastor sempre comenta e tem prazer na vida de Enoque. Este homem, ele levava alegria ao coração de Deus. Este homem, ele andava com o Senhor, é o que diz a palavra de Deus. E em Hebreus 11:3, sabe o que diz, irmãos? Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele foi arrebatado pelo Senhor, não provou a morte, mas ele foi um homem que deu testemunho que tinha agradado a Deus. Você tem buscado agradar a Deus? Você tem buscado viver uma vida de santidade que você fala: Senhor, olha para dentro de mim. Eis que eu estou me esforçando para fazer a sua vontade. Tem um outro exemplo na Bíblia que também é muito conhecido e é muito glorioso, que Elias. O que aconteceu com Elias, irmãos, foi levado por carruagens de fogo. Aleluia, não provou a morte, porque ele foi fiel, ele andou lado a lado com Deus, ele chamou ao Senhor e falou: quero que o Senhor esteja na minha vida, quero viver não a minha vida, mas a tua vida, o que tu queres para mim. Era assim que viviam esses homens juntos ao Senhor. Aleluias. Quando a gente caminha um pouco mais nos exemplos que nós encontramos na Bíblia, temos o exemplo de Noé. Quem era Noé, irmãos? Ele era justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Os seus contemporâneos estavam em pecado. O mundo naquele momento estava em pecado. E o Senhor decidiu acabar com tudo, exterminar com tudo. Mas em Gênesis 6:8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Era homem íntegro, era homem fiel, era homem que não se desviava pro mal, estava ali buscando ao Senhor. E foi assim até o momento em que veio o dilúvio. Mais de 100 anos ele provou o Senhor, que ele andava junto com Deus. Aleluias, glórias a Deus. A igreja pode dar glórias a Deus neste momento. Aleluia, exalte o nome do Senhor por esses exemplos gloriosos que nós vimos, aleluia, aqui escriturados na palavra. E Abraão, em Gênesis 17:1 e 2, diz assim: anda na minha presença e ser perfeito, farei aliança entre mim e ti, disse o Senhor para Abraão. Então nós vemos aqui claramente, irmãos, que andar na presença do Senhor e buscar a perfeição é aquilo que faz com que o Senhor tenha uma aliança com aqueles que o servem. E você nesta noite tem a oportunidade de renovar a sua aliança com o seu Deus, porque Deus é poderoso. Agora nós vamos falar um que a gente já conhece muito, que nós ouvimos muito, que nós estudamos muito, que é Davi. Sobre Davi, tudo que nós conhecemos está no Velho Testamento, mas tem também, louvado seja o nome do Senhor, em Atos 13:22, a parte B, diz que o Senhor falou: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Louvado seja o seu nome, Senhor, que nos ajuda e nos mostra nesta noite que a tua vontade é que andemos na tua presença e sejamos perfeitos. A sua vontade, aleluia, que sejamos homens segundo o seu coração e que faça a tua vontade, aleluia. A sua vontade, Senhor, é que o Senhor possa achar graça em nós, apesar de estarmos num mundo podre, um mundo que não tem governo, um mundo que já
jaz do maligno, o Senhor quer ver em nós como o Senhor viu, aleluia, em Noé. Quer que andemos juntos contigo, como andou Elias e Enoque. Que nesta noite, irmãos, esta palavra fique no seu coração, porque nós vimos nitidamente a diferença de um homem que anda com o Senhor e o homem que anda sem o Senhor, que foi o rico, que foi levado, estava sofrendo um sofrimento eterno para o qual não tinha esperança. Eu separei uma palavra que eu gostaria que os amados irmãos abrissem comigo, que está em Filipenses 2, a partir do verso 12, para nós termos uma ideia do qual exigente é o nosso Deus, para que nós possamos andar ao seu lado. Filipenses 2:12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, disse o apóstolo Paulo. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que te impulsiona a buscar a face dEle. É Ele que trabalha na tua vida para que hoje você esteja aqui assistindo a este culto. No 14 diz: fazei, pense agora nesse versículo que eu vou ler, pense no mendigo, Lázaro. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Este homem poderia muito bem estar na porta daquele rico, gritando, tentando tirar dele a força, aquilo que ele não tinha, que era a compaixão. E no 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, que somos nós, e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que reflexão, irmãos, que o Senhor traz para mim e para a sua vida nesta noite. Ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. A nossa vida, irmãos, ela é pautada na dependência de Deus. Como Lázaro estava ali, dependendo da misericórdia de Deus, para que caísse, aleluias, as migalhas, para ele poder comer. Estamos nós, nesta noite, na dependência do Senhor, para este mundo que está corrompido, que esta geração que está corrompida, nós possamos nos apresentar como filhos de Deus inculpáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um desejo, tem um anelo em seu coração, que é andar com o homem. O desejo do coração de Deus é que a gente busque a companhia dele, aleluia, para que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor, estar sempre juntos ao nosso Deus. A palavra de Deus no livro dos Salmos 16:8 mostra isso claramente. A igreja não precisa abrir, eu vou lá buscar esta palavra, esse versículo. Tenho posto o Senhor, diz o salmista, continuamente diante de mim, por isso ele me está à minha mão direita, nunca vacilarei. Que maravilha, irmãos, aquele homem, o salmista, que teve desejo continuamente de colocar o Senhor diante dele. Ele teve a oportunidade de declarar que o Senhor estava à mão direita dele e por isso ele nunca vacilaria. O Senhor andava lado a lado com ele. E essa palavra nesta noite é para que eu e você reflitamos num ponto. Independente da situação que você está nesta noite, eu tenho certeza que a sua situação não é pior do que a situação do mendigo
mendigo Lázaro, você tem condições de andar com Deus, de andar com Ele segurando na sua mão direita, de trazer o Senhor para a tua vida, de fazer a vontade do Senhor, como nós vimos tantos homens que na palavra de Deus buscaram ao Senhor e ganharam, aleluia, a vida eterna e um galardão especial. Tudo que está nesta terra é ilusão, mas o que o Senhor tem preparado para os seus, contempla com seus olhos o que Ele preparou na história contada por Jesus para este mendigo. Ele preparou melhor, e para você, nesta noite, esse Deus está aqui, no meio de nós, e tem preparado o melhor para a tua vida. Chame o Senhor para fazer companhia, para que você não seja como o rico, que desprezou, aleluia, a companhia do Senhor e sofreu. Seja como Lázaro, que nesta noite estava ao lado de Cristo, ao lado do Senhor, ouviu a palavra e obedeceu, e como foi o exemplo, ele está, aleluia, no céu. E assim eu agradeço a rica oportunidade e agradeço a Deus por esta noite gloriosa, por tudo que Ele fez no meio de nós e pela sua bondade, pela sua benignidade, em nome de Jesus. Amém.